Queremos cumprimentar os internautas, os colegas e demais profissionais da saúde que acompanham o programa de entrevistas da TV Cine Médico. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Tiago André Pirobon de Ávila. Dr. Tiago é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal, doutor em Ciências Jurídicas Criminais pela Universidade de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em investigação criminal pela Escola Nacional da Magistratura da França, professor e palestrante. Doutor Tiago, é um prazer recebê-lo no nosso programa. É um prazer estar com vocês. Olá aos nossos espectadores. E queremos, inicialmente, agradecer ter disponibilizado esse espaço para tratarmos de um tema que é importante e muito caro à sociedade, que é a violência doméstica. Doutor Tiago, o mapa da violência, divulgado em novembro de 2015, indica que o Brasil está em quinto lugar entre os países mais violentos do mundo, com 105 mil assassinatos de mulheres entre 1980 e 2013. Foi a incidência da violência contra as mulheres que motivou o Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do Distrito Federal a propor uma minuta de resolução aos conselhos profissionais federais da área da saúde. E qual o objetivo de tal documento? Como muito bem colocado, a violência doméstica contra a mulher ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde de proporções endêmicas. Não apenas no Brasil, mas em todos os locais do mundo. Mas aqui no Brasil, o problema é muito mais crônico. Nós somos, como já dito, o quinto país do mundo em maior quantidade de mortes violentas de mulheres. Esse é um problema que ele não tem uma única resposta. Na verdade, são múltiplas respostas que devem estar articuladas ao mesmo tempo para enfrentar o problema. Então, nós temos que trabalhar nas escolas, com a educação, temos que trabalhar na assistência social, na maior inclusão da mulher nos espaços de decisão de poder, independência econômica e também temos que trabalhar nas áreas de saúde, no sentido de dar uma atenção à saúde a essa mulher. E o que nós percebemos quando realizamos, em março de 2015, no âmbito de um seminário realizado pelo Ministério Público para discutir com a própria classe profissional da área de saúde os limites do sigilo profissional em contexto de violência doméstica contra a mulher, nós percebemos que muitos dos profissionais da área de saúde não sabiam ao certo quais eram os limites de até onde que eles poderiam ou não fazer uma comunicação. E, inclusive, muitos profissionais da área de saúde reclamando que tinham até receio de fazer essa comunicação e eventualmente serem mal interpretados adiante e serem responsabilizados por uma suposta violação indevida de sigilo profissional. Então nós entendemos, e esse foi um dos consensos dos participantes daquele seminário, inclusive vários deles representantes dos conselhos profissionais, no sentido de que os conselhos profissionais deveriam ter uma melhor regulamentação dessa matéria, até para poderem proteger melhor os profissionais da área de saúde. Perfeito. A questão realmente ela é multifatorial, multidisciplinar e a participação nossa nessa política é de fundamental importância. Quais conselhos profissionais estão no escopo da iniciativa do Ministério Público relativa à flexibilização do sigilo profissional? Quais as categorias envolvidas? Tá. O importante indicar, num primeiro lugar, é que, na verdade, essa discussão toda, ela não pretende relativizar totalmente o sigilo profissional. Nós continuamos seguindo os mesmos princípios e já indicados nos códigos de éticas de todas as profissões. A ideia é aquilo que está muito genérico e abstrato nos códigos de ética, seria importante ter uma outra regulamentação um pouco mais minuciosa e específica para esse contexto específico, que é a violência doméstica. Então, nessa linha, nós fizemos tratativas com o Conselho Federal de Medicina, de enfermagem, de psicologia e de serviço social, que são normalmente as profissões que têm uma maior interlocução com essa temática da violência contra a mulher. Onde o problema chega e onde é o envolvimento da assistência. Exatamente. Foi elaborado uma mesma minuta de resolução para essas 4 classes profissionais? A ideia foi disciplinar num documento, numa minuta de resolução, quais são as hipóteses em que os profissionais devem, como regra geral, manter o sigilo profissional e quais são as outras situações em que os próprios códigos deontológicos já permitem uma quebra desse sigilo profissional, como, por exemplo, crimes contra crianças, crimes contra idosos, crime contra incapazes ou crimes quando a vítima está em situação de risco e aí explicitar no contexto de violência doméstica quando que uma vítima
vítima de violência doméstica realmente está em situação de risco. Então, a minuta, ela de forma geral, ela foi padronizada, né? Mas algumas especificidades terminológicas foram feitas conforme se tratava da área de medicina ou enfermagem ou da área de psicologia e serviço social. O nosso Código de Ética prevê algumas situações em que é autorizado a quebra do sigilo profissional e, notadamente, quando se trata de menor. Exatamente. Os médicos e demais profissionais da saúde, quando estão na linha de frente, se tornaram alvos da intolerância da população que está mal assistida. Essa não é mais uma situação que torna o médico também alvo de violência? É importante destacar que todos os profissionais da área de saúde, eles exercem um munus público. A saúde, ela é um dever do Estado, um direito da sociedade. Mas, por outro lado, nós sabemos que muitas vezes esses profissionais estão trabalhando em condições de absoluta insalubridade. Não tem material para fazer o tratamento, não tem equipamento, há um déficit de pessoal para atender a população. Então, muitas vezes a gente sabe que esses profissionais ficam expostos, enquanto linha de frente do atendimento, a algum tipo de hostilização da população. Agora, é importante destacar que todos os profissionais da área de saúde, quando estão investidos no exercício de uma função pública, são também o Estado. Então, também são corresponsáveis, não os exclusivos responsáveis, mas são corresponsáveis para a proteção dos interesses dos seus pacientes, né? O juramento de Hipócrates também abrange a necessidade de proteger o paciente. Então, o que eu preciso é dar condições a esses profissionais para que eles consigam cumprir todos esses seus deveres éticos sem pessoalmente ficarem expostos ao risco de qualquer tipo de hostilização e de violência. Perfeito. Essa é a grande preocupação do Sindicato dos Médicos. Nós temos que construir uma situação em que não vulnerabilize a segurança individual do profissional, a segurança física, né? O Código de Ética Médica já tem a previsão de situações em que as informações obtidas pelo médico não estão sujeitas a sigilo. Mas se você não acha que qualquer nova resolução deve preservar o médico e não transferir a ele a responsabilidade que é do Estado, é exatamente o que nós acabamos de comentar? Exatamente. Na verdade, o médico, enquanto também representante do Estado, especialmente quando desempenha uma função na saúde pública, ele está dentro desse ciclo de responsabilidades para a proteção do paciente. Então, o importante não é transferir a responsabilidade do Estado para o médico, é que cada peça nessa engrenagem muito maior que é o Estado, que cada peça cumpra a sua função, né? Então, se é importante, por exemplo, que o médico, ao receber uma menina de 13 anos de idade com uma doença venérea, é óbvio que não é só uma questão de tratar a doença. Se ela está com uma doença venérea aos 13 anos, ela sofreu uma violência sexual, porque ela não poderia, antes dos 14 anos, ter qualquer tipo de relação sexual. Ainda que consentida, há um crime contra a dignidade sexual. Então, além do tratamento médico, por exemplo, é importante que esse médico faça a comunicação aos órgãos de proteção e de responsabilização. Mas ele deve fazer isso de uma forma em que ele, pessoalmente, não fique exposto ao risco de amanhã ou depois o padrasto, o avô, o tio ir lá no centro de saúde e tirar satisfações por que se fez aquela comunicação. É importante que essa responsabilidade parta do médico, mas que ela seja centralizada num órgão administrativo dentro desse órgão de saúde e que seja esse órgão administrativo, de uma forma impessoal, institucional, a fazer a comunicação de proteção. Perfeito. A informação não pode parar do médico, ela tem que chegar às autoridades competentes. Exatamente. Doutor Tiago, qual a diferença entre notificação compulsória e comunicação externa? Esclareça isso para a gente, para que haja um entendimento e não faça essa confusão conceitual. A Lei 10.778 de 2013, ela faz essa diferenciação entre notificação compulsória e comunicação externa. Então, a notificação compulsória, ela é obrigatória para todos os casos de violência. Então, existe um formulário do Ministério da Saúde, se uma pessoa foi assaltada e levou uma facada, tem a notificação compulsória daquela violência. Se um idoso sofreu uma violência, tem a notificação compulsória. A diferença é que a notificação compulsória, ela é interna ao sistema de saúde. Ela é só para fins estatísticos, de vigilância epidemiológica,
né, para se mapear o problema e se construir políticas de enfrentamento à violência enquanto um problema de saúde. Então, a notificação compulsória, a princípio, ela não é para fora, ela é para dentro do sistema. A comunicação para fora do sistema, ela é denominada por essa lei, a 10.778, de comunicação externa. Então, a comunicação externa, ela acaba sendo uma relativização do sigilo profissional. É uma situação em que outros valores éticos também estão em jogo e que justificam a quebra desse sigilo. Então, todos os códigos de ética, eles preveem que, caso se trate de crimes contra crianças e adolescentes, crimes contra idosos, crimes contra pessoas incapazes, não há sigilo profissional. Por quê? Porque eu pressuponho que o paciente está numa posição de vulnerabilidade, está sofrendo uma violação de direitos e há um dever ético do profissional da área de saúde de fazer a comunicação para que ele seja protegido e que o agressor seja responsabilizado. E da mesma forma, nos casos em que há risco grave e iminente à vítima. A grande diferença, a dificuldade que nós verificamos com os próprios profissionais da área de saúde é que muitos deles não têm muito claro quando que a vítima realmente está numa situação de grave risco, né, de fragilidade a ponto de justificar. Porque qual que é a ideia do sigilo profissional? O sigilo profissional ele é importante para proteger os interesses do paciente. O paciente tem um direito fundamental à saúde. Então ele precisa ter a confiança de saber que ele vai procurar um profissional, ele vai relatar o seu problema de saúde e se ele não quiser que a notícia desse seu problema de saúde seja encaminhada a outras pessoas, ele vai ter a segurança de que haverá um sigilo nessa relação profissional. Agora, em algumas situações, vale a pena, digamos assim, perder essa relação de confiança ou ter o risco de talvez perder a relação de confiança, porque existe um outro bem muito mais grave. Então, só para dar um exemplo, para ilustrar, suponhamos que uma mulher toda semana vai lá no centro de saúde com o olho roxo e aí o médico olha para ela, ou o enfermeiro, enfim, o profissional, e fala, olha, esse olho roxo, o que foi? Ah, é meu marido, ele bebeu esse final de semana, o time de futebol dele perdeu e aí eu sofri essa agressão. E aí é uma mulher que não trabalha, depende economicamente dele, tem uma forte dependência emocional, tem vários filhos para sustentar, ele tem uma arma dentro de casa, ela tem medo. Quer dizer, se essa violência ela se perpetua no tempo, ela começa a se transformar numa violência crônica. E é uma violência crônica em que a mulher, naquele contexto específico, ela não consegue sair da situação. Então, vai o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o assistente social, continuar aguardando de braços cruzados até chegar um dia que vem a notificação do óbito daquela paciente? Não deve. Eticamente, não é isso que se espera desses profissionais. Então, em casos de violência crônica, com fatores de risco comprovados, eticamente, o profissional deve quebrar aquele sigilo profissional e fazer uma comunicação para proteger aquela própria paciente. Agora, outros casos corriqueiros de violências não tão sérias, ainda assim é importante manter o sigilo profissional, porque ele é importante para a paciente. Se as mulheres souberem que toda vez que elas forem no médico e narrarem que o marido a agrediu, que o médico vai comunicar à delegacia, mesmo elas pedindo pelo amor de Deus para não comunicarem, porque elas ainda estão presas na relação, o que na prática vai acontecer é que ou as mulheres não vão ao médico e aí viola-se o direito fundamental à saúde, ou elas vão ao médico e vão mentir, o que é muito pernicioso, porque aí esse profissional perde a oportunidade de encaminhar essa paciente para outros serviços na rede que poderiam empoderar essa mulher, dar forças a elas para conseguir denunciar e aí sim sair da situação de violência. Então, achar esse ponto de equilíbrio entre até onde eu mantenho o sigilo e quando que é importante relativizar o sigilo não é uma tarefa fácil. Por isso que é importante que os conselhos profissionais deem um norte ao profissional, até para dar proteção ao profissional, porque o dia que ele pegar um caso grave como esse e ele quiser fazer a quebra do sigilo, ele não vai estar submetido ao risco de levianamente ser acusado de ter quebrado o sigilo profissional e querer responder a um processo disciplinar. Eu estou protegendo o profissional com balizas mais claras sobre qual que é o limite da atuação dele. E nós temos aí também a presença do Estado, quando dá comunicação, para não vulnerabilizar a própria segurança da mulher enquanto convivência no núcleo familiar e a notícia da violência.
Por isso que é importante que todas essas comunicações elas estejam articuladas com um trabalho em rede. Ninguém sozinho enfrenta. O médico sozinho não resolve, o policial sozinho não resolve, eu, promotor de justiça sozinho, não vou conseguir resolver. Temos que ser todos juntos. É a escola, a saúde, a assistência social, a segurança pública com polícia civil, com polícia militar, Ministério Público, Poder Judiciário, emprego e renda, enfim, é uma rede de serviços que tem que estar organizada. Porque senão ela vai denunciar, não vai ter apoio e às vezes ela mesma volta a sofrer a violência, porque ele já estava falando, né? Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Às vezes eles cumprem. É um desafio que temos que enfrentar. No primeiro momento é a construção da resolução, é a divulgação da resolução, é a emissão da resolução. E o segundo momento é o acompanhamento e a produção de denúncia desses dados. Como será o acompanhamento desse processo pelo Ministério Público? Então, a partir desse seminário que foi realizado em março de 2015, nós constituímos um grupo de trabalho com representantes de todos os conselhos profissionais e mais alguns especialistas na área. Durante quase aí um ano tivemos uma série intensa de debates para esclarecer essas regras que para muitos dos presentes não estavam muito claras, elas foram sendo esclarecidas ao longo do processo de discussão. Com isso, nós sedimentamos uma minuta de resolução, que foi encaminhada a todos os conselhos profissionais, medicina, enfermagem, psicologia, serviço social. Então agora vai se iniciar uma rodada de discussões no âmbito desses conselhos profissionais, no sentido de esclarecer o porquê de cada uma daquelas regras, eventualmente se aperfeiçoar essas regras, e eu imagino que esse será um momento em que os conselhos profissionais poderão até ampliar essa discussão, chamar outras entidades representativas para darem as suas colaborações. Bom, uma vez vencida essa etapa e editada a resolução, o passo seguinte será agora dialogar com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde, no sentido de também criarem procedimentos para viabilizarem essa comunicação externa de uma forma objetiva que efetivamente resguarde o profissional de não ficar exposto ao risco de sofrer qualquer tipo de represália, que elas sejam centralizadas no órgão superior, administrativo, que eu despersonalize, né, o profissional da ponta e institucionalize os mecanismos de proteção. Bem, chegamos ao final do nosso programa, da nossa entrevista, continuamos com o programa da TV Cine Médico, mas antes disso, antes de agradecer a participação dos internautas, passamos para o Dr. Tiago fazer suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar com vocês e eu espero que a gente possa continuar investindo nessa temática de construir uma nova cultura de respeito pelos direitos de todas as pessoas. O respeito dos direitos das mulheres não sofrerem violência nas diversas formas, o direito de vivermos uma sociedade sem racismo, o direito de uma sociedade que respeite as crianças e adolescentes, que não exponham elas ao número enorme de violência que nós temos, uma sociedade com menos desigualdade social, enfim, uma sociedade que respeite os direitos humanos de todas as pessoas, porque direitos humanos dos outros é o mesmo direito humano que eu tenho de viver nessa sociedade. Perfeito. Doutor Tiago, muito obrigado por ter participado desse programa, do nosso programa, e esperamos mais na frente, no futuro próximo, voltarmos a esse tema com avanço. Obrigado aos internautas e continue ligado na TV Cine Médico. Muito obrigado.